A gravação iniciada. Bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso IDTC, Instituto de Direito Tributário Contemporâneo. O propósito do Instituto é a gente congregar profissionais da área tributária, não necessariamente advogados, mas todo mundo que trabalha com tributação, e discutir, trazer temas interessantes e trocar informações para que haja uma ajuda mútua e um desenvolvimento profissional e uma melhor compreensão desse assunto que é bastante espinhoso, né? Acho que não tem como. A gente procura simplificar o máximo possível, mas sempre tem temas bons, temas quentes toda semana. E essa semana a gente vai, de novo, falar de reforma tributária e sobre um aspecto que é um dos principais pilares, né? A reforma, ela tem muitas facetas. Então, muita gente vê a reforma como uma reforma tecnológica também, porque se não fosse toda a capacidade de processamento de dados que está agregado, a gente jamais conseguiria avançar com esse sistema. E existe o nosso dia a dia tributário. Agora, vendo numa teoria, né, numa questão mais no altiplano constitucional, digamos assim, a reforma envolve também uma reforma federativa, uma mudança no acerto dos estados, municípios e da União arrecadarem, receberem recursos e, no final das contas, funcionarem, sobreviverem, né? Nós tivemos a Constituição de 88, mas a grande verdade é que algumas bases do nosso sistema remontam até antes, né? Com o Código Tributário Nacional e até as emendas constitucionais lá da década de 60, que conceberam esse sistema tributário baseado no que a gente sempre aprendeu na faculdade como repartição das competências e repartição rígida das competências. Basicamente, principalmente nos impostos de consumo, né, o que existia era uma divisão de tipos de negócios. Então, as mercadorias ficavam para os estados, depois os serviços de transporte e comunicação, serviços ficavam para os municípios, produtos industrializados ficavam com a União Federal, e dentro, entre eles, também competências territoriais muito claras, né? Muito princípio de origem, e agora isso tudo está mudando. A gente tem uma figura nova da competência compartilhada. E os efeitos da competência compartilhada e também do princípio de destino, eles são muito profundos e a gente ainda não consegue processar tudo que vai mudar. Era necessário? Isso é uma até antecipação. Eu entendo que sim, mas a mudança será grande, a gente precisa entender o que vai acontecer. Eu acho que principalmente existem mudanças processuais, porque antes nós respondíamos, com exceção talvez substituição tributária de ICMS, antes a gente respondia para os fiscos dos nossos domicílios, dos nossos estabelecimentos, e com o princípio do destino isso vai ser diferente. E também a gente não sabe como eles vão trabalhar juntos e como esse compartilhamento de atribuições vai, na ponta, nos afetar os contribuintes e os operadores de direito. Então, quer dizer, feita toda essa apresentação do tema e toda essa complexidade, que essa era a minha função, agora quem vai resolver tudo é a Aline, que está se dedicando muito ao tema, fez uma apresentação aqui que já foi compartilhada e vai, com certeza, responder a todas as perguntas de vocês. Aline, a bola está contigo. Muito bom dia e vamos lá. Vamos esmiuçar esse tema complexo e fascinante. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Obrigada pela receptividade, né? Do Instituto como um todo, fui muito bem recebida, né? Na verdade, nós temos expectativas diferentes. Eu vim fazer perguntas. Então, estamos todos... Bom dia. Desculpe, então,
Eu entrei Pode agora, falar. doutor Manuel Sim, Soares, de Bragança Paulista, São Paulo. Estou alegre de participar, Aline, dessa participação que você nos abriu em função do nosso estudos, né, de Goiânia, ou de Goiás. Fico feliz, sou membro da Comissão de Direito Tributário aqui em São Paulo, da OAB seccional todo o Estado, e fico feliz, né? E desculpe só o atraso, porque eu estava participando do webinar da parte de crime tudo tributário, bem. então me desculpe, mas obrigado Imagina. pelo convite e a participação, tá bom? E Bem-vindo, obrigada pela Manuel. presença. Seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Deixa eu só que eu estou aqui com duas telas, gente. Claro. Pronto. Primeiro, né, eu vou só repetir, né, um bom dia a todos e todas. Né? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesta manhã de sexta-feira para tratar de questões que nos intrigam e motivam também, né, Luiz? E, inicialmente, eu gostaria de manifestar meus profundos agradecimentos ao Luciana Nogueira, presidente do IDTC, né, Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, pelo convite, e a Luiz Carlos Franco e Paulo Vitor Costa, diretor e vice-diretor do Instituto, respectivamente, né, por dedicarem parcela do seu tempo tão precioso para debater o tema da competência compartilhada e seus impactos na autonomia federativa, né, no âmbito do IBS. E muito obrigada, né, pela presença de todos vocês. Bom, o conceito de competência compartilhada, para a gente, hoje, é uma novidade. A Constituição não trazia nenhuma hipótese de uma competência dada como compartilhada. Nós tínhamos e temos, né, as competências privativas, concorrentes, as comuns, que são mais competências materiais, né, mas no sentido de competência legislativa, tínhamos a privativa, as que mais chamavam a atenção, né, privativa e a concorrente. Não tínhamos uma noção, nem na competência administrativa, de competência qualificada como compartilhada. Então, é esse o conceito que a gente vai tentar destrinchar a partir do próprio texto da Constituição, né? Alterado pela emenda 132 de 2023. Já o conceito de autonomia federativa, a gente pode extrair da própria Constituição, né? O artigo 18, que eu disponibilizei, que eu compartilhei com vocês, diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Eu acho que para o tema que a gente vai tratar aqui, a faceta que mais chama atenção em relação à autonomia é justamente o poder de auto-organizar-se. Porque essa auto-organização dos entes federativos, ela se dá através da sua própria legislação. Então, os estados têm o poder de editarem suas constituições estaduais, né? E as leis estaduais também, né, voltadas mais para temas regionais. O Distrito Federal tem a lei orgânica e tem também, cumulando o poder para legislar sobre matérias de interesse regional e de interesse local. E, por fim, os municípios também têm esse poder de estabelecerem suas próprias constituições e as leis também mais voltadas para interesses locais. Né? Então, a autonomia federativa gira em torno, eu acredito que o pilar mais importante seja essa auto-organização, e que se faz nos termos desta Constituição, como diz o artigo 18. Então, a gente não pode avançar sem falar, pelo menos, um pouco sobre competência legislativa no âmbito da Constituição, e como se dá essa repartição. A gente está muito rápido, se quiserem interromper, podem interromper. Eu não estou vendo a mãozinha. Então, quem quiser falar comigo, me chame, porque a mãozinha eu não estou visualizando. Está muito rápido, tá bom o ritmo? Não, tá ótimo, tá perfeito. Então, sigamos. Então, em relação à competência legislativa, nós temos primeiro o artigo 22, né, que trata da competência privativa da União, e o artigo 24, que é o que mais nos interessa, porque ele trata da competência concorrente.
E ele dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, dentre outras matérias, direito tributário e financeiro. E como se exerce, como se coloca em prática essa competência concorrente? O próprio dispositivo já traz para a gente um ponto de partida. No parágrafo 1º, diz que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E a competência da União para legislar, parágrafo 2º, sobre normas gerais, não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, o próprio dispositivo, embora haja muita discussão sobre isso, principalmente no direito administrativo, né, principalmente nas leis sobre citações anteriores, que eram leis muito extensas, havia muita discussão sobre o que eram normas gerais e o que eram normas específicas. Mas a Constituição tenta trazer um balizamento, né? O que seria norma geral? Norma geral seria aquela que, uma vez editada, não elimina a competência suplementar dos Estados. Essas seriam as normas gerais, né? E a competência suplementar dos Estados seria desenvolvida através das normas chamadas específicas. Então, a União editaria normas gerais de caráter nacional e normas específicas também aplicáveis só em nível federal, e os estados editariam normas específicas apenas, observando as normas gerais editadas pela Constituição sobre a matéria. Da competência normativa, a gente agora vai para a competência tributária. Como funciona essa competência concorrente no âmbito do direito tributário, no âmbito do nosso sistema tributário nacional? A competência tributária, como a gente já falou, da União é inicialmente para editar normas gerais. Então, o artigo 146 diz que cabe à lei complementar nacional estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente a definição em relação aos impostos discriminados nesta Constituição dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Então, a Constituição, assim como as normas gerais, ela não institui tributos. A Constituição apenas discrimina e as normas gerais trazem normas que têm o objetivo de dar uma certa uniformidade, porque, afinal, estamos no Estado federativo, mas todos os estados fazem parte do todo que é a República Federativa do Brasil. Então, há de haver alguma uniformidade nessas regras. E essa é a ideia da União legislando sobre normas gerais. Então, quando ela fala em fatos geradores, base de cálculo e contribuintes, a gente tem que ter em mente que não está instituindo o tributo, dizendo quais são os fatos geradores, qual a base de cálculo, quem são os contribuintes, de uma forma fechada. É só uma ideia para que todos os entes federativos legislem e instituam os impostos, as contribuições e os demais tributos da sua competência dentro desse panorama que assegure uma certa uniformidade. Já a competência para instituir tributo, de acordo com o que é atribuído pela Constituição para cada ente federativo, essa competência é privativa. Porque essa, sim, é a competência para instituir o tributo. Ela é privativa, atém o Estado, os estados, o Distrito Federal, os municípios e também a União. E essa competência é indelegável. Então, no artigo 145 da Constituição, ele se refere à lei tributante, que é a lei que institui a regra matriz de incidência tributária. Essa norma, sim, é específica. Então, eu vou trazer aqui quem já foi do IBET, ou participa do IBET, né, vai se familiarizar bem com esse conceito, né, de regra matriz de incidência tributária. Então, eu vou trazer para vocês as lições do saudoso professor Paulo de Barros Carvalho, né. Segundo o professor, a regra matriz de incidência tributária, ela se decompõe em 2 pontos, que é a hipótese de incidência
e a sua consequência. A hipótese de incidência, por sua vez, tem 3 critérios, né? Tem o critério material, que é o fato gerador da obrigação, normalmente o verbo e seu complemento. Tem o critério espacial, que é o limite territorial de incidência da lei tributante, e o critério material, que é o momento em que se considera ocorrido o fato gerador. O consequente vai ter o critério pessoal, que é o sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação tributária, e o critério quantitativo, que nada mais é do que o quanto devido a título de tributo. E esse quanto resulta da operação da alíquota incidente sobre a base de cálculo. E, em se tratando de competência tributária também, a gente não pode deixar de falar, principalmente no tema de hoje, da competência administrativa. A competência administrativa é a capacidade tributária ativa. Ela envolve arrecadar, fiscalizar, lançar e cobrar. E essa competência é delegável. Então, feito esse breve introito sobre competência legislativa, competência tributária, legislativa e administrativa, a gente agora vai fazer esse panorama, porque nós temos um sistema tributário nacional que continua existindo, as mudanças foram bastante relevantes, mas a gente vai ter que trabalhar com essa reforma do consumo e as reformas que estão por vir, dentro de um sistema tributário que foi amplamente modificado, mas que ainda existe. Então, a gente precisa fazer uma leitura alinhada com o que já tínhamos. E essa é a ideia dessa leitura agora que a gente vai fazer dos dispositivos relativos ao IBS, introduzidos pela emenda constitucional 132. Como está aí, pessoal? Tá bom o ritmo? Tá ótimo, tá perfeito. E eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, porque no plano da Constituição, quer dizer, foi inserido o 150A, mas o 146 continua. E aí você tem, aparentemente não, acho que existe uma contradição e você tem que compatibilizar isso. E a gente ainda não viu como isso vai ser, principalmente porque a gente ainda está no plano das leis complementares, que são verdadeiros regulamentos, né? Então, assim, uma análise bem prática, né, de toda essa mudança é você pegar o que era a Lei Complementar 87 e a Lei Complementar 116, cada uma com 20, 30 artigos no máximo, né, fazendo as regras que eram regras gerais de fato, né, pode-se discutir aqui e ali, mas, grosso modo, seguindo o figurino do 146, e agora você pega a lei complementar 214, ela é um regulamento, praticamente, né? Você fala, esse conceito de lei complementar não existe mais, assim, então, realmente é como fica isso diante do fato de que todas as normas que você passou aqui ainda existem, são válidas, né? Essa dicotomia norma geral e norma específica, né? Desculpe, pode falar. Existia a vez ordinária. Desculpa, Manuel, o som não está muito bom. Mas... E ainda vai existir leis ordinárias. A lei da lei complementar. Isso. Lei ordinária, cada local. Então, okay. Que é a minha grande curiosidade, porque o que restou para a lei ordinária, né, além da alíquota? Sim. Mas vamos ver, Aline. E ainda tem a regulamentação da Receita, que tem vida própria, né? Exato. Então, vamos lá. Não, desculpa. Eu não tava com uma sujeirinha na minha tela, uma coisa amarela, eu pensei que eu tinha levantado a mão, me desculpa, vamos lá. Muito bom dia. Vamos seguir. Pronto, então, vou seguir, quiser interromper, fiquem inteiramente à vontade. Então, o artigo 156A, ele trata do imposto sobre bens e serviços e foi incluído pela emenda 132. Então, nesse dispositivo, já no caput, ele diz que lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. O parágrafo 1º, inciso 4º,
diz que o IBS terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5º. E o inciso 5º, por sua vez, diz que cada ente federativo fixará sua alíquota própria por legislação específica, né? O parágrafo 5º acrescenta que lei complementar disporá sobre as regras de distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos, a sua forma de cálculo. E, por fim, o parágrafo 8º diz que a lei de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Então, essa lei complementar, multicitada nesse dispositivo, essa lei complementar é de competência privativa da União. Então, a gente está vendo um imposto que é de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. A receita desse imposto é direcionada a esses entes federativos, mas quem instituirá o imposto, ou seja, quem irá elaborar a regra matriz de incidência tributária do IBS é a União. Então, restou apenas para os estados, o Distrito Federal e os municípios, a fixação da alíquota. Então, dentro daquele panorama todo doutrinário que a gente viu de regra matriz de incidência tributária, que a gente destrinchou aqui, sobrou para os estados, os municípios e o DF apenas a fixação da alíquota. Então, já é uma reflexão sobre a questão da autonomia federativa, né? Uma lei complementar também nacional vai estabelecer regras sobre a distribuição do produto da arrecadação. Então, o produto da arrecadação destina-se aos entes subnacionais, mas quem vai estabelecer a lei com as regras para distribuição, inclusive a sua fórmula de cálculo, também será a União. E, por fim, no parágrafo 8º, o parágrafo 8º se refere ao fato gerador da obrigação tributária. Esse fato gerador da obrigação tributária relativa ao IBS também será estabelecido pela União. Então, esgotando por hora essa questão da competência legislativa, vamos para o 156B, que traz várias regras sobre a competência administrativa, ou seja, sobre a sujeição ativa. O artigo 156B diz que os estados do Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada exclusivamente por meio do Comitê Gestor do IBS, nos termos e nos limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar nacional, as seguintes competências administrativas: arrecadar o imposto. E aí a gente vai ter uma contradição para tentar solucionar nesse dispositivo. Porque arrecadar o imposto é o exercício de uma atividade que integra a capacidade tributária ativa. Quem faz a arrecadação é a mesma pessoa que fiscaliza, que lança e que cobra. Então, arrecadar o imposto, a princípio, seria exercício da capacidade tributária ativa, né? Então, além disso, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação. Aí já é um desdobramento do artigo anterior. No parágrafo 2º, diz que na forma da lei complementar, a fiscalização, o lançamento, a cobrança, ou seja, o exercício da capacidade tributária ativa, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao IBS, serão realizados pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Isso também é exercício de capacidade tributária ativa. Então, quem vai exercer essa capacidade tributária ativa em relação ao IBS? Comitê gestor ou os entes subnacionais? Da leitura, da literalidade do dispositivo, seriam os dois.
né? Seriam os dois. Oi? Aline, tudo bem? Bom dia, parabéns. Tudo bem, bom dia. Luiz, eu bati palminha. Aline, essas confusões com os conceitos jurídicos que você está trazendo com tanta lucidez, eu sou extremamente grata, porque a gente sente que os entusiastas da reforma, aqueles que não param de justificar as discussões prévias e o quanto isso trará desenvolvimento para o país, hoje nós já temos toda uma confusão de conceitos jurídicos, me preocupa, vou falar chique, hein? Já que sou aluna do professor Paulo, a interpretação semântica, vou falar chique, nosso mestre. Obrigada, Aline, por trazê-lo, obrigada. Essa interpretação semântica, para todo mundo entender, é assim, o conteúdo e o alcance do que está posto na Constituição, a lei complementar vai seguir, tem que seguir, e essa concentração da União me preocupa imensamente, porque eu achei um disfarce jurídico. Sim. É isso, porque é um disfarce, veja, eles não conseguiram nem disfarçar, nem assim, driblar juridicamente, porque a União vai fazer tudo, inclusive na competência, inclusive na capacidade. São conceitos que ninguém está abordando nas aulas, ninguém está conseguindo enxergar essa questão do Pacto Federativo. Cortou só para mim? A Ana cortou, não. Infelizmente cortou. Eu estou vendo que ela está falando aqui, mas a gente não consegue. Acho que teve um sinal ruim de internet. Oi, Ana, você ficou fora do ar um pouquinho. Você estava falando do Pacto Federativo. Do Pacto Federativo. Então, Luiz, evidentemente que todo mundo que critica já vai na questão do Pacto Federativo como cláusula pétrea, como aquela imodificável por emenda. Isso já está superado. A Aline trouxe muito bem esse plano de ação que foi a legislação complementada da 214 e, sobretudo, com base na Constituição. Mas o que me preocupa, Aline, e eu te parabenizo, é exatamente isso, essa confusão de conceitos está acontecendo mesmo entre competência tributária e capacidade ativa tributária, né? Sim. Muito bem, doutor. Eu agradeço a sua intervenção. Alguém mais quer fazer alguma intervenção? Além de doutor Luiz, a doutora tem razão. Realmente, veja, ainda a gente não tem o PLP 108, o Senado já aprovou, fez um substitutivo, e a Câmara Federal ainda não teve. Mas a 14 fala muito bem do comitê gestor, né? Realmente, a doutora falou, por a questão federalismo, né? Eu estou aqui na Grande Paulista, o destino do meu restaurante, o cara vai emitir a nota fiscal, esse recurso que deveria ficar no município vai lá para Brasília, e aí, entre parênteses, né, um aparelhamento, apesar de que não é órgão vinculado ao governo, mas no Distrito Federal. E aí, como volta para a cidade, né, esse valor do destino, hoje a regra em termos da reforma tributária determinou. Então, só fazendo esse parênteses, porque há essa preocupação efetiva da representatividade do comitê gestor. É isso, é uma discussão, inclusive, judicialmente está se falando muito, e a gente está, né, estamos de início de uma reforma, vai ter um período de transição. Mas a senhora tem inteira razão. E nós, aqui em São Paulo, temos discutido muito na Comissão de Direito Tributário, em termos seccional, São Paulo, para levar esses casos para Brasília, porque a gente tem essa dificuldade mesmo. Parabéns, viu? E, doutor Luiz, está ótima a condução aí, viu, querido? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. A propósito, né, de uma das ponderações, eu chamo que esse artigo 156b, o caput é um engodo, porque ele fala que o Estado, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada exclusivamente por meio do comitê gestor. Eu entendo que eles não exercerão,
quem vai exercer é o comitê gestor. Porque se a redação dissesse sob a coordenação, aí sim, os entes subnacionais estariam exercendo essa competência sob a coordenação, mas exclusivamente por meio é uma forma mais assim sutil de dizer que quem exerce essa competência em verdade, essas competências administrativas, é o comitê gestor, pelo menos na literalidade. Mas vamos avançar para perspectivas um pouco mais otimistas. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde foi que nós paramos exatamente. E tem outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? Que quando fala da fiscalização, cobrança, né, pelas procuradorias e administrações tributárias, né? A Constituição destaca que poderão haver hipótese de delegação, e nesse caso vai caber ao comitê gestor exercer essas atividades na hipótese de delegação. É mais uma coisa que, para mim, reafirma que a competência tributária ativa permanece com os entes federativos, embora suscite algumas dúvidas, né? E eu queria falar também, que eu pulei aqui de propósito, porque não tinha muito a ver com a sequência, né? O parágrafo 1º do 156b diz que o comitê gestor do IBS é uma entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Ou seja, o comitê gestor, a gente não sabe o que é, mas a gente já sabe que não é uma coisa pequena. Não. Porque se você observar, a própria emenda constitucional 132 já conferiu capacidade processual ao comitê gestor. Porque eu não sei se vocês observaram, mas a emenda alterou o artigo 105 da Constituição. E, ao fazê-lo, ela dispôs que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, inciso J, os conflitos entre entes federativos e entre estes e o comitê gestor do IBS. Então, a capacidade processual do comitê gestor, né, que lhe faculta a possibilidade de ter legitimidade tanto ativa como passiva em processos judiciais, né, tem fundamento de validade na própria Constituição. Então, o comitê é algo relevante e que pode ganhar uma relevância ainda maior nas hipóteses de delegação, né, inclusive com deslocamento da competência jurisdicional, né? Aline, um ponto importante é pegar na prática, até porque, por exemplo, mandado de segurança, você tem uma exigência de BS, tem que impetrar um mandado de segurança, e aí você fala, bem, quem que é a autoridade, né? Será que muitas vezes vai ser a autoridade do comitê gestor? Porque essa é a autoridade que, no frigir dos ovos, vai poder arrecadar, vai poder te cobrar? Porque é o seguinte, vamos supor, você recolhe para o princípio de destino. Eu tenho um e-commerce, eu recolho para o Brasil inteiro. Aí eu sofro uma incidência que é ilegal. Bem, e é o princípio do destino, quer dizer, todos os destinatários, teoricamente, possuem competência ativa sobre aquele imposto. E então, talvez seja necessário realmente que seja do comitê gestor, né, a competência para você processual, né? Porque senão não existe. O contribuinte for litigar, a outra parte para ele é invisível, né? Então, isso, eu concordo, Luiz. Eu acho que essa ponderação que você fez vai gerar realmente várias hipóteses de delegação, justamente para tentar simplificar. Então, muitas vezes, ainda que é isso que a gente fala, ainda não está muito bem, as arestas não estão muito bem aparadas, mas, por exemplo, é o princípio do destino, mas muitas vezes você vai discutir um tributo, você vai discutir aqui na justiça da tua cidade, né? Onde ocorreu a operação. Por conta da delegação, né? E também é onde ocorreu a operação, né? Porque o princípio do destino, na verdade, não refere-se ao recolhimento, ao destinatário. Sim. Então, a tributação, você vai somar a alíquota municipal, a alíquota estadual, e vai
E esse produto de IBS arrecadado vai para o destino. Mas a operação pode acontecer em outro lugar. Exato, exato. O problema muitas vezes é que talvez, como o destino vai definir a alíquota e você está sujeito a essa alíquota, muitas vezes você vai ter o tema vai ser esse. Que não sabe nem direito a legislação específica que ele vai seguir, né? Agora, na hipótese de descumprimento, por exemplo, de obrigação acessória, de um auto de infração, aí podem vir, em relação ao descumprimento de uma obrigação, auto de infração de vários lugares. E você pegou um ponto importante da obrigação acessória, né? Porque quando você fala legislação única e alíquota e cada ente vai simplesmente, né, dispor sobre a alíquota, o que significa que a obrigação acessória tem que ser única também, né? O que Então, doutor, Oi? Então, esse é o problema, porque imagine a Toyota aqui no estado de São Paulo fornece para Goiânia ou para Goiás. O que vai acontecer? Nós vamos ter um referencial, né, em termos de percentual de tributo, e aí eu sou aqui da fiscalização do PIT de São Paulo, vou fiscalizar os órgãos. Como é que eu vou fiscalizar Goiás se recolheram direitinho aquela venda que ocorreu lá em Goiás de um veículo, né? Tem alguém com o microfone aberto. Se você puder desligar, ou se alguém puder mutar o Fernando, só porque está com interferência. Vem cá, minha tia. Vem cá, minha tia. Vem cá, minha tia. Vem cá, minha tia. Se alguém pode mutar o Fernando, ótimo, obrigado. Então vamos Pronto. Alguém tem mais alguma observação? Que no final ainda vai ter pano para manga. Não, então vamos seguir. Vamos. Aí eu trouxe a redação mais atualizada do PLP 108, né? Porque como ele institui o comitê gestor, ele repete muitas disposições que estão na Constituição, mas trouxe também alguns verbos que nos ajudam a tentar fazer essa interpretação em relação à capacidade tributária ativa, né? E o Pacto Federativo. Então, no artigo 1º, o PLP 108 diz que é instituído o Comitê Gestor do IBS, dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, relativamente à competência compartilhada para administrar o IBS. Aqui ele já fala em administrar, ele não fala em arrecadar. No artigo 2º, ele repete o que está na Constituição. Aí fala que os estados, Distrito Federal e municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente, por meio do comitê gestor, as seguintes competências administrativas. O mesmo que a gente já leu em relação à Constituição. Arrecadar o imposto. Então, mais uma vez, a mesma pergunta. É a capacidade tributária ativa? É fiscalizar, lançar e cobrar? Ou apenas administrar os recursos arrecadados pelos entes subnacionais até a sua ulterior distribuição aos destinatários? Esse arrecadar quer dizer o quê? É administrar ou é arrecadar mesmo? Capacidade tributária ativa? E aí, no inciso 6º, diz que cabe também ao comitê gestor coordenar as atividades e todas as atividades que vêm listadas abaixo são atividades que fazem parte da capacidade tributária ativa. A linha A, fiscalização, lançamento e cobrança, que serão realizadas pelas administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A linha B, cobrança judicial e extrajudicial do IBS e representação administrativa e judicial relativa ao IBS, que serão realizadas pelas procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, por fim, a linha C, inscrição em dívida ativa. Então, aqui, na minha visão,
Esse inciso está dizendo que o comitê gestor vai coordenar o exercício da capacidade tributária ativa pelos entes subnacionais. Essa é a minha visão. Tanto que, no inciso 7º, diz que o comitê gestor poderá promover a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários do IBS, em caso de delegação dos entes federativos, reservada a titularidade desses. Então, ele só poderá promover inscrição em dívida ativa se houver delegação dos entes federativos e a titularidade do imposto continuará com esses entes subnacionais. Então, a partir daí, a minha conclusão é uma conclusão pessoal que eu compartilho com a professora Camila Vergueiro, que essa competência compartilhada é a competência tributária ativa. É essa competência que é compartilhada entre os estados. E que só pode ser exercida pelo comitê gestor na hipótese de delegação. Não havendo delegação, resta ao comitê gestor coordenar o exercício dessas atividades. Aline, sim. Desculpa. Eu acho que o que me preocupa bastante nessa questão, inscrição em dívida ativa e tudo mais, é como, quer dizer, como isso vai afetar a vida do contribuinte, isso é óbvio, né? Como vai afetar a nossa vida, porque, por exemplo, a gente está envolvendo questões de produto de arrecadação, né? Até então, a gente recolhia e depois isso ia, por exemplo, estados e municípios, né? Que repartem, não compartilham. Porque acho que tem agora o compartilhamento é um termo bastante técnico, né? Que é diferente de concorrente e tudo mais. Mas que repartem o ICMS. Se vocês fizerem pesquisas de direito administrativo, há um contencioso enorme entre municípios e estados sobre esse compartilhamento. Mas isso nunca chegou no contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte recolhe ao cofre público o Estado reparte. Ponto. O problema é que agora essa confusão, talvez, que existe, que já está no nosso sistema, mas ela é administrativa, pode simplesmente resvalar para nós, né? Sim. Essa questão de dívida ativa, delegou, não delegou, esse tipo de coisa. E uma pergunta que eu faço, Aline, para você e para todos, porque o que acontece, né? A gente tem que pegar o que a gente existe hoje, o que a gente tem hoje de uma pequena amostra de competência compartilhada é o Simples, né? Porque o Simples também tem o comitê gestor, até o nome é igual, né? Mas como o Simples é um regime de exceção, são valores menores e tudo mais, como é essa questão do comitê gestor do Simples em termos de litígios? Vai tudo para a União Federal? Porque agora realmente vai ser diferente, porque vai ser vai ser um imposto muito mais relevante, muito maior, e essa questão dos interesses federativos, que no Simples eram residuais, digamos assim, agora passa a ser muito importante. Né? Porque agora a gente está substituindo o ICMS e o ISS, né? Isso. O Simples, de certa forma, também, né? Mas era assim, você recolhe tanto, 1% do seu faturamento é ICMS, 1% é ISS e tudo mais. Então, assim, embora traga as mesmas perplexidades, eu não sei se até que ponto o Simples serve como experiência para a gente saber como que o comitê gestor funciona isso, até por ser algo muito menor, né? Eu acho que nesse início a gente não tem muita opção, não. Né, de usar como referência e ver o que vai se encaixar e o que não vai, né? Uhum. Perfeito. Mais alguma observação? Alguém quer fazer mais alguma observação? Iris? Oi, pessoal, bom dia. Luiz, querido, bom dia. Oi, doutora Aline. Muito obrigada. Aí, desculpa, eu tive que entrar um pouquinho depois, mas eu cheguei exatamente onde eu queria ouvir você falando. Seja bem-vinda. Eu tenho a impressão que isso vai ser muito subjetivo do próprio comitê,
né? E a minha preocupação aqui nessa questão das inscrições é que, tá, o comitê, então, faz a inscrição, a gente sabe que o comitê é composto aí por estados e municípios, e a preocupação é assim, ele vai direcionar isso para os tribunais regionais ou para os tribunais de justiça, né? E, eventualmente, a gente tem também, e é uma coisa significativa isso, porque se o comitê gestor direcionar tudo que ele tiver inscrito, né, seja CBS ou IBS, para a Justiça Federal, por exemplo, para os TRFs, ele vai estar retirando receitas aí dos tribunais de justiça, etc. Inclusive, eu não sei se a doutora sabe de um movimento que iniciou aqui com o TRF Terceira Região, né, estou aqui em São Paulo, no sentido de puxar a competência processual, né, desses tributos aí para a Justiça Federal, para os TRFs. É uma coisa preocupante, né? Até no congresso do IDEP, se não me engano, no mês de maio, um dos ministros falou justamente sobre isso. Então, eu acho assim que é bem delicado. Tá bom, tudo Sim. bem que esse compartilhamento aí, ou essa conjunção formada pelo comitê, está muito claro que, assim, se ele entender que é algo originário do IBS e do IBSM, ele manda para a procuradoria, cada um cobra o seu e tal, tudo bem. Agora, a gente não sabe, né, se ele vai assumir pela PL, pela lei complementar, ele está assumindo várias coisas aí, né? A parte de compensações, nossa, isso é muito forte, né, gente? Então, essa é a minha preocupação, não sei se é bem uma pergunta, mas não sei se a doutora pensou sobre isso ou não. Eu acho, Iris, assim, eu estou propondo aqui a minha visão, né? A interpretação que eu consegui extrair desses dispositivos. Mas há outras, eu vou até mencionar aqui, né? Uhum. Então, eu acho que se o comitê gestor for considerado o sujeito ativo do IBS, na minha visão, a competência vai ser da Justiça Federal, por se tratar de um ente supranacional. Uhum. Ou daquela jurisdição mista proposta pelo CNJ, que eu não sei em que pé está a tramitação, não sei se alguém sabe, se alguém tem o texto, pudesse compartilhar com a gente do grupo, né? Eu, pelo fato de ser advogada pública também, eu cheguei até a tentar com alguns colegas, mas não houve compartilhamento, colegas que fizeram parte desse grupo presidido pelo ex-ministro Barroso, né? E esse texto seria um texto de projeto de emenda constitucional para promover essa adaptação na competência jurisdicional. Então, criaria uma jurisdição mista digital composta de juízes federais e juízes estaduais para julgar exclusivamente IBS, porque no caso do CBS não tem dúvida, né? Não tem. Então, tá claro. vai ser Justiça Federal e pronto. Então, há essa perspectiva de criação dessa jurisdição mista. Agora, enquanto isso não acontecer, na minha visão, tanto nas hipóteses em que se considerar que o sujeito ativo do tributo é o IBS, quanto nas hipóteses de delegação pelos entes federativos, a competência seria, sim, da Justiça Federal. Foi isso que você perguntou? Sim, eu também concordo com isso, é muito razoável. Só que eu tenho preocupação que aí o Luiz falou, olha, nós temos a questão do Simples. Eu sempre tive a impressão que o Simples foi um modelo, um piloto para a gente chegar nesse estágio, com a existência do comitê. E no Simples, a gente visualiza uma realidade um pouquinho diferente. Realmente, cobranças que são feitas no âmbito federal, mas, por exemplo, quando dentro daquele contexto, um pagamento parcial, alguma coisa assim, ou alguma coisa em discussão em depósito, etc., a discussão desloca, sim, para os tribunais de justiça. Eu tenho cobrança de Simples aqui, feitas na justiça comum. Isso é ótimo. Então, não sei se isso é um exemplo, né? Eu também concordo, viu, doutora Aline? Plenamente. É o que me parece, mas... Concordo contigo. Iris, Aline, eu só preciso fazer uma pausa, assim, porque o Paulo está com a mão levantada há muito tempo, então só pedir para ele falar, e aí depois eu volto que eu tenho uma nova observação sobre o Simples também. Mas desculpa, gente. Vamos lá, Paulo. Desculpa, Paulo. Fique à vontade. Sem problemas. Obrigado, Luiz. Obrigado, Aline. Obrigado, Iris. Participação de todos. Um prazer
estar com toda essa audiência aqui. Eu vou ter que fazer uns comentários breves e indagar também a doutora Aline. Estou com um horário um pouco apertado, preciso sair agora às 11. Mas, Aline, primeiro, parabéns pela apresentação, muito bem didática, muito bem completa, né? E a gente entra num debate aí interminável acadêmico sobre essas questões de pacto federativo que, além de ser um dos melhores assuntos do direito, na minha opinião, é um pilar básico da nossa República, da nossa Constituição. Eu estava dando uma lida na sua apresentação e prestando atenção muito bem nas ações, né, que o projeto de lei, tanto 108 e como a lei complementar 214, ela vem trazendo, apesar de que o 108 ainda é só um projeto de lei. Mas eu Sim, sinto falta, e aí saindo um pouco da tecnicidade da questão da organização, do comitê gestor, do IBS, etc., né? E é um assunto que a gente já debate no IDTC desde 2020, que quando surgiu o IDTC e surgiram as primeiras discussões da reforma. Os estados, eles vão perder capacidade de gestão do tributo arrecadado, né? Eu acho isso o ponto nevrálgico dessa reforma tributária. Você está tirando dos estados e dos municípios capacidade de gestão. Então, eu pergunto, e especialmente para a senhora procuradora, como que os estados vão lidar com isso? Porque a doutora Iris trouxe aqui uma questão do Tribunal de Justiça, se não me engano, o Tribunal de Justiça de São Paulo, alguns meses atrás, emitiu um parecer, né, um estudo, tocando exatamente nesse ponto que é a perda da capacidade de gestão dos estados sobre o montante arrecadado. Isso vai impactar diretamente no funcionalismo público estadual, municipal, etc. sim. Então, como que as procuradorias estão lidando com essa questão? Porque eu acho que em 5, 7 anos essa questão vai vir à tona da reforma e em algum momento eu acredito que isso terá que ser judicializado. O que é que a doutora pensa sobre isso? O que é que as procuradorias estão discutindo sobre isso? E aí, aproveitando a oportunidade, há alguma ideia de questionamento sobre a constitucionalidade do próprio comitê gestor e da retirada de capacidade de autonomia de gestão dos estados e municípios sobre o tributo arrecadado? Somente essa indagação que eu gostaria de fazer, O que infelizmente, eu o vejo em tempo para mim está relação, muito curto hoje. vou falar bem rapidinho, né, sobre o que eu sei, né, que eu não participei desses grupos, né? Então, em relação ao, como o tratamento do IBS e CBS é o mesmo, né, do ponto de vista legislativo, parece que os estados não estão enxergando que as mudanças práticas para a União são muito menores. Vai continuar o CARF, vai continuar a competência da Justiça Federal, o tributo vai continuar Exatamente. sendo gerido por ela, administrado por ela, e se faz uma discussão como se para o IBS e para a CBS fosse tudo a mesma coisa. Então, eu acho que os estados vão acordar tarde. Essa é a minha opinião. Aline, Então eu queria. você também tem um feeling que em um momento esse bode que está na sala Sim, vai ter que ser encarado. sim, sim, sim. Vai ser o elefante na loja de cristais. É. Vai ser encarado. Recentemente, eu até entrei em contato com o chefe da Procuradoria Fiscal, né, da Bahia, perguntando se ele tinha conseguido ter acesso ao projeto de lei que saiu do CNJ, né? Ao projeto de lei, não, ao projeto de emenda constitucional, né? Para adaptar a competência jurisdicional. Ele nem sabia que existia essa discussão. Ele nem sabia. Doutora Aline, só dar uma informação, a doutora de São Paulo, que fez a última informação, e o doutor Paulo, aqui no estado de São Paulo, tem uma portaria 10.610 de 2025, de 13 de junho de 2025, onde se instituiu um grupo de trabalho no TJ de São Paulo, no tribunal,
aonde está fazendo um trabalho sobre a divisão entre a justiça estadual e a justiça federal. Parabéns, doutor Luiz. Olha, é impressionante. Realmente a gente vai estar num local de uma maneira muito movediça mesmo. Nós não estamos pisando com a nossa fala em uma coisa muito concreta, em termos de aonde vai se mitigar qualquer situação tributária no nosso país nesse período de transição e depois de 2033, né? Então, é só corroborando a informação que o doutor colocou, efetivo, isso tem esse estudo, eu tenho, inclusive, separado, foi processado, e o CNJ, como você falou, está cuidando disso. Tem uma desembargadora aqui em São Paulo que andou participando, tem muitas ideias que ainda estão no embrião. Isso é verdade. E isso a gente está falando de São Paulo, né? Que com essa mudança, né, em relação ao destino, fez uma diferença enorme para São Paulo, né? A tendência São Paulo que e faça a diferença. Amazonas, teoricamente, então, pelos cálculos, são os maiores prejudicados pela mudança. se nem São Paulo tem está se antecipando com uma discussão mais robusta, imagine os outros entes federativos, inclusive os municípios, né? Aline, eu queria fazer só, então, uma observação sobre isso, quer dizer, repetir até o que eu Ô, já Luiz, falei. eu só interromper um pouco. Paulo ainda está aí? Ele quer Claro. falar mais alguma coisa? Porque como ele Eu estava acho com que o Paulo pressa ia para sair sair... já. O Paulo Já ia sair saiu? às 11. Não sei, ele está com a câmera desligada. Então, Tá. Então, como eu até falei, disputas de arrecadação, disputas por repartição de produto de arrecadação são frequentes. Só que não envolve os contribuintes, nunca envolveram. A gente tem uma obrigação acessória chamada DIPAM, que gera verdadeiras guerras entre municípios. Por exemplo, outro dia eu nunca sabia qual é a diferença entre município e instância, na instância turística, aqui em São Paulo, não sei se isso tem nos outros estados, mas assim, quando você recebe o cargo de instância, você aumenta o teu produto de arrecadação sobre a parcela do ICMS, né? Então, assim, essas disputas existem no Tribunal de Contas, existem no Tribunal de Justiça, mas os contribuintes eram alheios. Por quê? Porque os contribuintes recolhiam uma DARE para o ICMS e acabou. Saiu da relação jurídica, ponto. O meu medo é que isso... o meu medo, que eu não consigo ver ainda, eu não consigo ficar tranquilo, se essas disputas entre entes disputando a arrecadação, isso vai afetar ou não o contribuinte, ou vai ser uma coisa do comitê gestor para dentro, né? Eu acho que esse é um grande ponto. E o outro, agora só acho que talvez retomando a questão do Simples, né, que eu interrompi, depois tentar voltar aos trilhos, né? Eu acho que o problema é que o Simples, aí eu também não sei, te pergunto que você tem também experiências práticas, né? Porque o Simples também não gera essa litigiosidade toda, né? E o IBS e o CBS, se você pensar que eles são os sucessores do ICMS e do ISS, vai ter uma litigiosidade. Acho que não tem muito como, né? Então era isso. Vamos voltar para vocês. Alguém mais quer fazer alguma observação? Luiz, você me deu um gancho ótimo para o próximo artigo que eu vou compartilhar com vocês. Foi tudo combinado, você sabe. A gente ensaiou. O artigo 3º do PLP 108. Então, é apenas um projeto, né? Mas é um artigo que trouxe o contribuinte para o centro da disputa. Porque o artigo 3º fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios, por intermédio de suas obrigações tributárias, poderão fiscalizar os sujeitos passivos situados em, inciso 1º, seu território, ainda que realizem operações destinadas a outros entes federativos. Inciso 2º, qualquer localidade. A linha A, que realize operações destinadas ao seu território. Por último, inciso 2º, a linha B, por delegação do ente federativo com competência para fiscalizá-los. Por delegação não traz muita preocupação, né? Porque quando ele delega,
ele deixa de fazer essa fiscalização, né? Mas em relação ao inciso primeiro, que fala que o Estado, Distrito Federal e município pode fiscalizar o sujeito passivo situado no seu território, ponto. Não importa o destino da operação. E no inciso segundo fala que os Estados, Distrito Federal e município podem fiscalizar em qualquer localidade, desde que realize operações destinadas ao seu território. Ou seja, a mesma operação pode ser fiscalizada onde ela ocorreu, pelo município e pelo Estado, e pelo município e pelo Estado de destino. A mesma operação, o mesmo sujeito passivo. Você percebeu como isso ficou, na falta de uma palavra melhor, bizarro? A substituição tributária trazia um pouco de bizarrices, porque a gente ficava submetido ao estado quer dizer, o substituto tinha que ter inscrições estaduais, né, e recebia cobranças do Brasil inteiro. Mas agora parece que está um pouco pior, porque como não se sabe um ou outro, você pode dar dos dois, né? Porque na SP, pelo menos, você sabia que não iam te fiscalizar na origem, tinham fiscalizar origem sua conta própria, destino substituto. Era horrível ser fiscalizado no destino? É horrível, porque você tem um estabelecimento em São Paulo e você recebe uma notificação do Acre. Mas agora está ainda mais inseguro. Né? Nenhuma regulamentação, de repente, pode dizer que vai prevalecer a fiscalização de quem chegou primeiro, né? Mas se isso não acontecer, a mesma operação pode ser autuada 4 vezes. Entendi. Então, eu achei esse dispositivo bem peculiar, né? Na falta de uma palavra melhor que eu posso dizer em público. Eles estão considerando, na verdade, essa parte processual, né, da reforma é uma parte que foi jogada para escanteio, porque no entendimento do reformista, eles têm uma diminuição, e eu ouvi de alguns, inclusive, que não haverá mais judicializações, que a gente não vai ter mais nada, quer dizer, eles partem desse pressuposto, né? Mas eu acho que esse artigo ele tem muito a ver também, ele foi colocado aí de qualquer forma, tipo, põe em todas as situações de qualquer forma, porque eles acreditam que se o split funcionar plenamente, realmente, no entendimento dessas pessoas, vai haver uma diminuição aí de autos de infração, né? De autos de infração, necessidade de fiscalização. Justo. Pode ser. Mas faz veja, sentido. Eu fiquei mais assustada em saber que o split na Itália funciona, mas não dá para saber se tem bons resultados, porque ele foi instituído só em 2022. Na República Tcheca, eles abandonaram o split porque não funcionou, né? E na Polônia, né, que é um país que não dá nem para considerar diferente da nossa geografia, ele funciona relativamente bem. Então, é assustador. Eu acho que isso aí foi colocado mesmo para... acreditando que o split vai funcionar. Não sei o que a doutora acha, né? E que a fiscalização vai reduzir, né? É uma possibilidade. Concordo. Agora, pessoal, alguém tem mais alguma intervenção? Posso só falar uma coisinha? Claro, pode. Por favor. À vontade. Iris, querida, tudo bem? Oi, Ale, querido, tudo bem? Jóia? Doutora Tudo. Aline, aqui você sabe que a gente está não só entre amigos, mas praticamente na família, entendeu? Então, sinta-se já agregada à nossa família IBTC, tá? E muito obrigada, fico muito feliz. Que delícia de palestra, viu? Pena que eu não entrei desde o início, mas tá gravando, né, gente? Tá gravando, Tá né, gravando, Lu? tá gravando. Tá Ale, gravando. A palavra é sua, querido. Muito bom te ver. Bom te ver. Bom dia, Aline. Não lhe conhecia, mas já estou adorando. Dia. E só para que fique claro, eu sou fã número 1 da Iris, tá bom? Iris, para quem... aqui. Todos nós, Ale. Respeito. Aí eu vou chorar. Gente, é muito amor envolvido, né? Eu estou chorando, viu, doutora Aline? Eu vou chorar. Falou da Iris, todo mundo se mexe. Olha lá, Iris, Todo mundo aparece. Para quem propagava que a reforma não traria mais litígio, é só pegar o valor econômico de hoje, 4 MS disputando
a inclusão da IBS no ICMS, que já foram denegados. Então, acho que já começou mal a história. A gente já começou revisitando teses, né? E eu gostei do apelido, acho que é Antítese do Século, uma coisa assim. Antítese do século. Uma coisa assim. E também, só voltando um pouquinho no Simples Nacional, eu vejo o Simples Nacional ser citado como um parâmetro ou um paradigma para competência compartilhada. Eu nunca concordei com isso, e eu sei que eu estou discordando de professores que eu adoro tanto, que sempre colocam o Simples como uma via de comparação. Eu acho que eles são totalmente opostos, até porque no Simples os entes nunca perderam, a competência legislativa, tributária nunca foi resvalada, sempre foi mantida. É meramente uma arrecadação, reduz a arrecadação dos estados e municípios na forma de um pagamento só. Então, toda a estrutura das competências em geral, administrativa, autonomia e tributária, são mantidas no Simples Nacional, o que eu não acho que acontece agora com a competência compartilhada, que a mim parece que retira você poder definir a alíquota, é quase uma esmola ou alguma coisa. Fica com isso para a União poder legislar sobre tudo e qualquer coisa. E na questão, por exemplo, eu recebo, o bom de ser advogado pobre caipira, que a gente conhece o Simples Nacional a fundo. Eu recebo aqui o auto de infração dos municípios, do Estado ou da União separadamente, sei onde eu devo ir brigar. Perfeito. Né, tanto administrativamente quanto judicialmente, o que não é esse, como a Aline é muito educada, e eu falo pouco porque eu não sou tão educado assim, não é esse absurdo, essa bizarrice, e vamos parar por aqui. Se a gente vai ao encontro pessoal, você vai descobrir que eu não sou tão educada assim, não. Já estou ansioso, mais fácil. Na tela eu sou uma lady. Então, o Simples Nacional ele tem uma disparidade muito grande, e não mais para os idealizadores, os ideários da reforma. O Simples Nacional é um calo que não pode ser extraído por um dever constitucional, mas também encontra-se outras formas de ele se tornar desinteressante, né? A adesão das micro e pequenas ao regime regular do IBS, forçosamente em relação aos créditos que seus clientes vão exigir, enfim, tem como não incluir o Simples Nacional do nosso sistema, mas tem como deixá-lo totalmente desinteressante ou afogar o pequeno e médio. E também, Luiz, você falou uma coisa, não há tanta litigiosidade, porque o Simples ele representa uma pequena parcela do ICMS e, enfim, do ISS, mas também temos que ver que 98% das empresas que tem aqui são no Simples Nacional. Então, no monte, né, eu acho que ele tem esse sucesso, ou está fora da litigiosidade, mas ele representa bastante coisa, um monte de dinheiro que é distribuído. Né? Só para dizer assim, eu não acho que se a gente seguir muito o parâmetro Simples Nacional para o comitê gestor do IBS, a tendência é que a gente se perca aqui, né? E só para complementar, em outubro teve uma resolução do Simples Nacional que, vou pegar aqui, União, Estados, Distrito e Municípios exercerão a administração tributária do Simples de forma integrada. Eu acho que já está caminhando para jogar também o Simples dentro do comitê gestor do IBS, esse tipo de fiscalização que a gente não sabe como vai acontecer para nós, contribuintes, ou advogados dos contribuintes. Era só isso que eu queria comentar. Obrigado. Não, perfeito. Obrigada a você, Alexandre. Eu acho que a gente está concordando aqui, chegando a uma conclusão de que realmente o comitê gestor não é parâmetro, né?
Ô, Ale, eu também concordo, eu não discordo de você não em relação ao Simples, eu concordo. É que eu acho assim que ele foi um piloto no sentido de essa coisa compartilhada, todo mundo junto, É o no que mesmo se tem, barquinho. né? No A meu gente, barquinho. Mas eu sei que é bem diferente. Agora eu percebi que eles, na verdade, aquilo ali, eu acho que foi sim um exemplo, mas veio já tudo modificado, né? Sim. Com é que a certeza. gente procura associações, são coisas tão novas que a gente procura, assim, eu acho que boias de salvação ou referências. Quer dizer, o que a gente tem aqui que tem algo mais ou menos parecido? De um lado, simples, e do outro, com faz. Mas quanto mais você Isso, estuda, você vai falar, não dá, isso. não dá. Pode ser o filhote do simples com confaz, não é isso? É, É o assim faz, é o não sim faz, é faz, o tá? Uma coisa assim. Mas realmente é muito novo. A gente está com pouco subsídio nesses dois órgãos. Gente, tem mais o Rodrigo com a mão levantada. Rodrigo, Sim. por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Bom dia, na verdade, ainda. Desculpa. Parabéns pela palestra e tal. Eu estava assistindo aqui e o último comentário que foi feito se você não poderia fazer uma interpretação conjugada do artigo 2º e do artigo 3º. No artigo 2º, ele determina que, através do comitê lá, gestor, você tem uma forma integrada e cabe a ele, de forma integrada pelos estados, ter a fiscalização dos tributos. E lá no artigo 3º fala que os estados vão fiscalizar. Então, quando a gente faz uma interpretação conjugada, numa operação que tem, por exemplo, origem no Rio de Janeiro e vai para São Paulo, eu posso ter a fiscalização, sim, do Rio de Janeiro, pelo artigo 3º, e de São Paulo. Mas isso não passaria necessariamente pelo comitê gestor, a definição e o compartilhamento, já que o artigo 2º dá competência de fiscalização, ou seja, no final das contas, acho que o que eles estão prevendo é que os estados vão ter que se acertar no comitê gestor para você ter uma fiscalização una. É a conjunção dos dois artigos. Então, não sei se o artigo 3º pode ser lido fora do artigo 2º, que diz da integração, que tem a competência de fiscalização ali também. É só uma questão para ponderação, tá? Rodrigo, Eu, nesse ponto, sou... Aline, só um minutinho, desculpa. Claro. Desculpa, Aline, antes de passar para você... À vontade. Antes de passar para você, eu queria só pôr uma pimenta na consideração do Rodrigo, que foi muito boa, e até uma observação na prática, porque, quer dizer, por trás de tudo estão pessoas, estão fiscais. Então, você tem um monte de servidores da Cefaz São Paulo, um monte de servidores da Cefaz Rio, e essas pessoas não vão ser alocadas ao comitê gestor. Acho que não é isso, né? Então, o comitê gestor vai ter que realmente fazer mais ou menos, muito mal comparando o trabalho que eu estou fazendo aqui. Pega agora com você, você faz aqui. Sei, acho que é isso. Então, essa só o complemento que eu gostaria, Aline. Se o comitê gestor realmente ficar com essa parte, simplifica bastante, né? A questão da sujeição ativa. Simplifica bastante. Agora, em relação ao que o Rodrigo falou, eu achei que o artigo 2º, ele fala, em termos gerais, que os entes federativos têm atribuição para fazer essa fiscalização, de uma forma geral. O artigo 3º já faz mais para a prática. Os entes federativos têm essa atribuição, mas quem que pode fazer? Não são todos em todas as operações. Então, eu acho que são recortes diferentes. O artigo 2º fala de uma forma mais ampla e o artigo 3º já fala mais em atribuição por operação. Charles? Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Aline pela palestra. Feliz em te ver, que eu sou muito fã. Parabéns, eu adorei. Obrigada. Aprendi bastante. Eu fico pensando, eu queria falar breves comentários, daí eu entro no tema que vocês estão falando, tá? Mas, comentário brevíssimo, pensando, primeiro, no comecinho da palestra, pensando na competência compartilhada, eu acho que também tem uma competência compartilhada com a União, porque a União cria, né, por meio da lei complementar. O Hugo de Brito Machado II, ele fala que nem sequer é competência, é só da União. Eu acho que tem competência deles, sim, porque eles criam a alíquota e porque eles, como você disse bem, exercem uma competência de administração, né?
não só de criar o tributo, mas de administração. Esse é um ponto inicial. Eu entendo que a sujeição ativa, infelizmente, eu gostaria de não entender assim, mas eu entendo que é dos entes tributantes, porque Eu também. a Constituição fala que a cobrança é feita pelas procuradorias, e a Lei Complementar 108, o PLP 108 também diz isso. Então, eu entendo que o comitê gestor, infelizmente, não é sujeito ativo. Eu acho que são os entes tributantes. Preferiria entender que o comitê gestor, porque acho que facilitaria a nossa vida para os contribuintes, para a justiça, né? Questão de autoridade. Eu concordo. Autoridade coatora, né, coatora, seria melhor. Eu acho, e também, assim, no meu entendimento, se fosse hoje, eu acho que seria o Tribunal de Justiça Estadual para o IBS e o Federal para o CBS. Eu também entendo assim. Eu acharia bom que fosse uma única justiça, porque para uniformizar entendimentos, né, de CBS e IBS, não ter esse conflito. Mas, teoricamente, não pensando na parte política, pensando na teoria, eu penso que se fosse hoje, seria estadual para IBS e federal para CBS. Tem até aquela proposta do CNJ, né, de se criar um novo tribunal virtual, com competência para os dois, etc. Mas não sei como é que acho que vai ser um desafio, porque em 2026 a gente já tem um sistema andando, apesar de que eu vi ontem que parece que nem código de guia vai ter. Não vai ter nem como pagar, se quiser, porque como é período teste mesmo, nem sequer o código de guia vai ter para pagar. Então, eles vão levar a sério a ideia de período teste, pelo que entendi, mas, né, com a necessidade de fazer a obrigação acessória. E outro ponto sobre a fiscalização, eu entendo sim, que cada ente pode fiscalizar, eles têm que registrar, né, no comitê gestor e justificar por que eles estão fiscalizando, né, porque eles têm a competência para fiscalizar, e o comitê gestor tenta fazer isso de forma coordenada, integrada. Então, você pode ter vários cotitulares, né, na fiscalização, e eles podem se inscrever ali para ser cotitulares. Mas a autuação seria uma só. Espero que sim, a autuação, mas pelo que eu entendo, a autuação uma só. Até porque eu entendo que você não poderia, se é um crédito tributário, você não pode ter dois autos do mesmo crédito, né? Se eu falo, não é o IBS estadual e IBS municipal, é um imposto só. Então, eu entendo que não poderia ter. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte: se eu tenho um fato gerador, sei lá, em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro, aí talvez possa ter vários autos, não sei se vocês concordam, porque daí são obrigações tributárias diferentes, né? No caso, o descumprimento de obrigações acessórias diferentes, né, poderia, de fato, gerar mais de um auto. Mais de um auto. Mas, pelo menos, você tem essa questão de fiscalização integrada, né, pelo que eu estou entendendo. Acho que TESAL é um pouco difícil de entender, não é o que a gente está acostumado, mas, pelo que eu entendi, vai ser integrado. Eles, um se inscreve e os outros se inscrevem como cotitulares e alguns participam sem ser cotitulares. É isso que eu estou entendendo da fiscalização. Mas eram esses apontamentos que eu tinha, e parabenizo a Aline. E parabenizo a todos pela atenção também. E eu queria fazer uma pergunta, professor. Quando você fala em competência da Justiça Estadual com o IBS, você está falando na hipótese de sujeição ativa dos entes federativos, né? Na hipótese de delegação ao IBS, seria Justiça Federal, que a hipótese do curso de texto de Justiça Federal seria essa, na hipótese de delegação, de sujeição do IBS. Ou do IBS, não, do Comitê Gestor. Sim, se tivesse uma delegação, sim. Mas o que eu estou entendendo é que, minha interpretação hoje, o Comitê Gestor vai ter uma função de integrar e coordenar, coordenar, e eles não arrecadar. Não arrecadar. Assim, até arrecada em termos de quando eu pago, vai para o comitê gestor. Isso, a chave do cofre. Ele arrecada, ele não no cofre, mas não o titular ativo. Sim, pelo que eu estou interpretando, embora seja polêmico, eu já vi posições diferentes. Mas assim, eu preferiria... Mas eu acho que essa posição prevalece. Professora Camila Vergueiro concorda, né? Aqui eu acho que a maioria concorda também. Eu acho que prevalece. Prevalece, né? Eu acho que seria mais cômodo pensar que não. Assim, pra gente, pra quem é iniciativa privada, da iniciativa privada pura e simples. Mas
é o que eu penso hoje em termos teóricos, assim, em termos acadêmicos. Sim, a partir da leitura mesmo dos dispositivos, né? É que no primeiro momento, pelo que a gente imaginava vindo com a emenda, era que a legitimidade, o comitê gestor não teria legitimidade. Então, ele seria só um administrador de arrecadação e ele iria distribuir para os estados e municípios. Administrar e distribuir. Administrar, e cada estado e município iria cobrar o seu, ok. Então, a gente ficaria numa sistemática normal. Agora, me parece que com essas atribuições que vêm aí, não só na Lei 214, como na PLP, me parece que o comitê gestor ele toma um corpo maior, mesmo como legítimo, e ele tem aí, inclusive tem um CNPJ, né, gente, do comitê gestor aí. Até o pessoal ficou brincando. Já tem até o site. Já tem várias coisas. Então, ele tomou um corpo diferente aí, né? Vamos ver, acho que seria bom. Eu acho que seria bom. Mas, apesar disso, ainda é dito no PLP 108 que as procuradorias têm a legitimidade de cobrar, né? Então, eu estou entendendo que a sujeição ativa ainda assim está para os estados e municípios. Mas talvez dentro do comitê, viu, Charles, eles façam quem vai, né? Vamos lá, quem vai, entendeu? Porque eles se inscrevem ali. Quem se inscreve aqui, quem vai cobrar? Você vai cobrar, então eu fico no apoio aqui, esperando a divisão do que virá, né? Isso, ele vai repartir. Ele vai repartir. Mas pelo artigo 3º é isso que eu entendo mesmo. Aliás, artigo 2º, parece que sim. Mas assim, de qualquer forma tem pano para manga, né? A gente tem... Nossa, muita coisa. Bom, Aline, desculpa, agora eu vou te pedir para realmente agora talvez encaminhar para o final, porque tá chegando 11h30, é quando o pessoal aqui do IDTC começa a sextar, né? Então... É justo. Na verdade, tem algumas situações que a gente começa a acessar antes, mas não por conta da qualidade, por causa dos horários. O que a gente se propôs a fazer um bate-papo de 1 hora, mas é impossível, né, gente? Não. Mas assim, o que na prática está acontecendo é que a gente está ficando até geralmente 11h30. 11h30. Gente, vai ser tranquilo caminhar para o final agora, vai ser bem rápido, porque houve muita intervenção, então a gente discutiu muito ao longo da exposição. Então, eu imaginei que essas discussões iam aparecer nesses pontos finais, mas a gente já discutiu. Então, vou só fazer uma leitura rapidinho, né, para se alguém quiser trazer mais algum ponto para essa reunião, ou para a seguinte, né, que eu imagino agora que seja em 2026, né? Deixa eu só colocar os pontos aqui, que foi basicamente um resumo. Em relação, para o contribuinte, em relação ao tema, eu entendo que o principal reflexo está nas hipóteses de judicialização, né, fixação de competência e identificação do legitimado ativo ou passivo, dependendo do caso, né. Tem umas hipóteses ainda de litisconsórcio, né, sujeito passivo, estado, município, da operação ou de destino, sujeito passivo com estado e município da operação versus ainda estado e município de destino, e aí eu chamo a atenção para eventual existência de conflito federativo, né, atraindo a competência do STF, né, tem a impossibilidade também que o STF reconheceu no sentido de que ações contra estados e o DF devem ser ajuizadas nas comarcas dentro do próprio território do ente federado demandado, ADI 5737, ADI 5494. Então, se o contribuinte precisar demandar com 2 fazendas, ele vai ter que fazer isso em 2 tribunais, através de 2 ações, né? Porque a gente propôs também no nosso convite falar um pouco sobre reflexo para o contribuinte, né, desse tema. Deixa eu ver se tem só mais alguma coisinha aqui. A competência legislativa para instituir o imposto é da União, né, uma delegação constitucional mesmo, restando aos demais entes a alíquota, e eu vejo isso realmente como um esvaziamento da autonomia federativa, necessária talvez, mas vejo como um esvaziamento. A competência compartilhada não é legislativa, né, é administrativa, a gente também, eu entendi que a gente chegou a esse consenso.
E a arrecadação do IBS, uma coisa que a gente já falou também, é destinada aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, mas o guardião dos recursos é o Comitê Gestor, um ente supranacional, né? A quem compete a administração e a repartição do IBS na forma de lei complementar nacional. Foram essas observações que eu coloquei aqui no final. Aí eu coloquei também uma diferença de entendimento entre a professora Camila Vergueiro e o professor Hugo de Brito Machado II, mas aí eu coloco o link no grupo. Perfeito. Quem tiver curiosidade. Perfeito. Aliás, isso. Perfeito. Aliás, eu acho que o Alexandre me passou também um link, eu não consegui abrir no site. Se você conseguir passar no grupo do IDTC, eu agradeço muito. Coloco, sim. Eu fiquei bastante interessado também, viu, Alexandre? Tá, e vou ver se já saiu alguma coisa mais nova sobre isso. Gente, como, assim, todas as palestras que eu tive aqui, a satisfação, a alegria de mediar, eu sempre falo que tem que ter cenas dos próximos capítulos, né? Porque a gente ainda está com uma coisa em curso. Nós estamos falando sobre um projeto, está avançado, mas ainda é um projeto. Então, Aline, você não está convidada, você está convocada para voltar quando o nosso PLP virar lei complementar. E aí a gente vai discutir mais, conforme for, a gente até fatia mais para a gente discutir e aprofundar esses temas. E vem outros temas também, né? Mais relativos a atributos específicos, né? O ITCMD, o ITBI, né? Então, pauta é o que não falta. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos que ficaram até agora. Então, como eu digo agora, vamos sextar, né? Vamos. Bom final de semana. Vamos sextar e eu não sei, eu acho que nesse caso vamos sextar e vamos estourar champanhe, porque é a última do ano, né? Então, a próxima pauta agora será a festa de encerramento do IDTC. Tá certo? Que privilégio, gente? Fechei o ano. Fechou o ano, parabéns. Gente, um grande abraço, bom final de semana a todos. Abraço. Tchau, tchau. E um bom fim de ano para vocês. Obrigada por tudo. Um abraço, pessoal.